recebemos você aqui para compartilharmos juntos de mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos estudando sobre o ministério de Pedro. Nós gostaríamos de lembrá-lo que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br ou também pelo Facebook, facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Para então dividir essa lição com a gente hoje, nós temos dois convidados aqui muito queridos, o pastor Adriano, que vocês já conhecem, é um prazer tê-lo aqui de novo, viu, pastor? Obrigado. E também o Rodrigo Maciel, que ele me disse que não é pastor, mas é como se fosse um pastor, e que está fazendo essa semana de oração aqui para a gente. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Prazer é todo meu, mano. Então, para a gente iniciar essa lição, nós vamos pedir que Deus nos oriente, e eu peço para o pastor Adriano fazer uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento especial de estudo da lição e pedimos, Senhor Deus, o teu auxílio, o Espírito Santo entre nós, para nos ajudar a compreender, a entender e a pôr em prática esses ensinamentos. Abençoa o amigo que está nos escutando, nos ouvindo, assistindo lá em sua casa, que a mensagem possa chegar também ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de iniciar lendo o verso principal da nossa lição, se você quiser acompanhar com a gente, está lá no livro de Atos, no capítulo 10, nos versos 34 e 35, e diz o seguinte: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. A gente estava estudando durante essas outras lições sobre o ministério de Paulo. E agora a ênfase é sobre o ministério de Pedro, né? E como era difícil para eles aceitarem pessoas diferentes que não fossem os judeus, né? Eles sempre achavam que as bênçãos, tudo aquilo que era de bom vindo da parte de Deus, só pertencia aos judeus. E agora Pedro também teve que entender que ele tinha que levar essa mensagem às outras pessoas que eles chamavam de gentios, né? E aqui a gente vai então ver também como que Pedro despertou nisso, como Deus despertou isso nele, né? E eu gostaria de falar com você, Rodrigo, uma das coisas assim que a lição começa é sobre os milagres que Pedro fazia, que aqui o autor da lição compara que eram muito semelhantes aos milagres que Jesus fazia, né? Exatamente. Uma coisa que me chamou bastante atenção na lição é que ela nos lembra de um fator importante a respeito do reino de Deus, que essas questões de milagres não são atribuídas apenas aos apóstolos, aos 12, sabe? A palavra de Deus diz que os 70, os 200 efetuaram muitos milagres, ou seja, isso é para todo discípulo de Jesus, né? Então, da mesma forma que Pedro, né, passou por 2 milagres que são milagres considerados significativos em termos sociais, assim, porque ele fez com que um coxo, né, um aleijado fosse curado, né, e também ressuscitasse uma pessoa, no caso de Tabita. Esses milagres também são atribuídos aos discípulos hoje, sabe? Uma coisa importante quando a gente interpreta a palavra de Deus é que a gente tem que entender que ela conta uma história, mas ela também se refere à nossa identidade, né? E nesse sentido é maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que Jesus disse aos discípulos que eles fariam aquilo que ele faz e coisas ainda maiores, né? E ele nos deu o poder e a autoridade para isso. Então, como discípulos de Jesus, a gente consegue entender na história de Pedro, aqui que foi relatado na lição, que esses milagres acompanham aqueles que são discípulos, sabe? Então, se tem alguém doente, se tem alguém precisando de uma cura, se tem alguém precisando de uma libertação nesse sentido, né, de doenças, nós como discípulos somos chamados para isso. E é interessante que Ellen White, ela vai citar na Ciência do Bom Viver, na página 87, ela vai falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de citar um pouco do que ela quis dizer aqui. Ela diz assim, ó, tá na página 87, no parágrafo 2. Ela diz assim: Deus está hoje tão desejoso de restabelecer os doentes como quando o Espírito Santo proferiu essas palavras por meio do salmista. E Cristo é agora o mesmo compassivo médico que era durante seu ministério terrestre. Nele, há bálsamo curativo para toda doença, poder restaurador para toda enfermidade. Seus discípulos de nossos dias devem orar pelos doentes tão verdadeiramente como outrora. E seguir-se-ão as curas, pois a oração da fé salvará o doente,
Tiago 5,15. Temos o poder do Espírito Santo, a calma certeza da fé, de que podemos reivindicar as promessas de Deus. A promessa do Senhor, que é imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, de Marcos 16:18, é tão digna de fé hoje como nos dias dos apóstolos. Ela apresenta o privilégio dos filhos de Deus, a nossa fé deve lançar mão de tudo quanto aí se encerra. Os servos de Cristo são instrumentos de sua operação e por meio deles deseja exercer seu poder de curar. É nossa obra apresentar ao enfermo e sofredor a Deus nos braços da fé e assim devemos ensiná-los a crer no grande médico. Olha que coisa linda, né? Porque a gente olha para Pedro e às vezes a gente se vê distante dessa realidade dos apóstolos, mas a irmã White deixou registrado para a gente de que não é isso que Deus espera de nós. E como a gente presencia milagres hoje em dia, né? De cura, né? Eu destaco 2 pontinhos assim, importantes sobre isso também. Um deles é a humildade de Pedro, né? Porque a gente vê hoje muitos milagres acontecendo aí fora e muitas pessoas tomando para si a glória, né? Sim. E quando Pedro opera esses milagres como instrumento de Deus, ele deixa bem claro, olha, quem vai curar você é Jesus, né? Quando Jesus cura lá aquele paralítico, que é um milagre parecido com Pedro aqui curando o Enéas, né, que é um paralítico também, Jesus perdoa os pecados, né? E Pedro não, Pedro diz, ó, quem vai curar você é Jesus. Sim. Ele leva a glória para Jesus nos dois momentos. Então isso é muito importante, né? Outro ponto é a ousadia de Pedro. Eu acho que a gente não vê hoje mais milagres porque a gente não tem a mesma ousadia, né? Pedro viu Jesus fazendo, viu Jesus ali praticando na frente, ele disse, olha, Jesus disse que essa promessa que o Rodrigo trouxe pra gente, que a gente faria, então eu vou orar com ousadia. E ele orou com ousadia e aconteceu, né? Talvez hoje a gente não vê mais milagres porque falta essa ousadia. Ele tinha certeza que Deus ia atuar, né? Ele falou, porque é uma coisa que a gente fala e se não acontece, né? Mas ele não pensou nessa possibilidade, ele tinha certeza que Deus ia intervir, né? Pastor, eu queria que você falasse, aqui fala de uma visão que Pedro teve na casa de Cornélio, que na realidade essa visão mudou muito a concepção do ministério dele, né? Mudou demais. Na verdade é a visão que a gente tem lá em Atos capítulo 10. A lição traz os textos ali e tal, que a gente pode ler em casa. E essa visão ela é muito, mas muito importante mesmo, né, no cenário ali da igreja, nos primeiros anos, porque, como a senhora colocou no começo, irmã Mônica, eles tinham esse preconceito, né, de levar a mensagem para os gentios. Para eles, quem deveria receber a mensagem era o povo de Israel, aqueles que já eram judeus. Então eles não admitiam um gentio, por exemplo, ouvindo a mensagem. Para eles, o gentio tinha que se tornar judeu, né, como os helenistas, que já foi citado nas outras lições, para depois receber a mensagem. Então, para eles, até era entrar na casa de um gentio, eles eram criticados. E quando Pedro teve essa visão, foi nesse contexto. Eles estavam resistindo a fazer esse trabalho, a levar o evangelho, que Jesus tinha falado já, né? Vocês devem ir por todo o mundo, né? Primeiro aqui Israel, Jerusalém, depois a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, ele teve aquela famosa visão do lençol, com muitos tipos de animais ali, répteis, animais imundos, que para um judeu era intocável, né? E foi num momento assim, ele estava ali com fome e Deus disse para ele comer aqueles animais. E ele disse, espera aí, eu não posso tocar naquilo que é imundo, né? Então, alguns até usam essa visão para ir para essa parte, esse contexto, para tentar dizer que a gente pode comer de tudo, enfim, né? Que está liberado. Está liberado todas as coisas e tal. Mas o texto aqui é muito claro, né? Quando Pedro ele entende a visão depois, ele dá o que Deus queria transmitir com aquela visão. Então a gente poderia até ler o texto, Atos 10, 28. Ele diz assim, ó, a quem se dirigiu dizendo, vós sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outras raças, mas Deus demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. E no verso 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme o faz. O que é justo lhe é aceitável. Então, Pedro entendeu a visão dessa forma. Ele não entendeu que Deus estava liberando alimentos de qualquer espécie. Sim. Ele entendeu que Deus estava dando uma mensagem clara para ele de que aquelas pessoas lá de fora, os gentios que eles consideravam imundos, Deus tinha purificado. E que não tinha barreira, né?
eles não deveriam considerar essas pessoas excluídas do reino de Deus, mas essas pessoas deveriam ser incluídas também. Mais uma vez, né, quando a gente olha para isso, a gente vê de novo como que isso aplica na nossa vida prática, né? Eu acho que a gente sempre tem que tentar ler o texto e ver como que eu posso aplicar isso nos dias de hoje, né? Porque na época tinha um contexto judeu e gentil. Hoje, qual é a diferença nas nossas comunidades em relação a como a gente olha para as pessoas? No final do texto que o pastor leu aqui, pastor Adriano, diz assim: mas Deus mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Ou seja, às vezes a gente tem alguns estereótipos que a gente não consegue, a gente tem dificuldade de receber dentro das nossas comunidades. Pessoas que são diferentes, de orientação sexual diferente. Excluídos, né? Citando bem na prática, a gente pode falar, por exemplo, de travestis, pessoas muito tatuadas, pessoas com cabelo com uma cor extravagante. Às vezes a gente tem dificuldade de receber essas pessoas porque talvez a gente ache que essas pessoas são, no fundo, talvez a gente pense que essas pessoas são impuras, porque elas talvez não sejam merecedoras do reino de Deus ou são pecadoras. Mas o texto diz aqui, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Isso deve curar a gente do nosso preconceito, da nossa soberba de muitas vezes não conseguir receber as pessoas. Com certeza, porque a nossa tendência hoje, de uma forma menor, mas ela está ali também, é exatamente fazer a mesma coisa. Porque eu sou cristão, porque eu sou talvez um adventista, né? Eu já estou garantido. E aquela pessoa ali, aquela pessoa é uma pessoa do mundo. A gente não usa mais a expressão gentil, mas usa os do mundo, né? Como se fossem menos, como se fosse... E às vezes aquela pessoa lá, ela está vivendo uma vida mais sincera dentro da luz que ela tem do que eu. Então, assim, qual é a diferença que tem? Nenhuma, né? Nenhuma. Às vezes até a diferença é para nós que temos mais luz e não vivemos. Então a gente precisa realmente olhar para os outros, assim, que é de forma mais igual mesmo, né? O assassino... a gente tem um ministério aqui na igreja que faz um trabalho na penitenciária. E uma vez uma pessoa disse, eu não vou lá porque, né, aquele povo tem que pagar pelo que fez, né? E quando a gente vai num lugar desse, que tem gente ali má mesmo, a gente vê o seguinte, poxa, é gente igual nós. Sim. Né? É igual nós. A diferença é que eles sabem que estão presos e a gente não sabe. Né? Já pensou se Deus fosse atribuir a mesma medida de justiça com a gente do que a gente tenta atribuir com os outros? É verdade. Não sobraria um de nós. É por isso que Deus é o único capaz de julgar, né? Porque Ele é o único que conhece o coração, né, da pessoa. Eu queria que você falasse, Rodrigo, aqui, ele fala sobre a atuação do Espírito Santo, que ela não aconteceu só nos judeus, isso foi provado lá, né? Isso é sensacional. Mais uma vez, né, o que acontece ali na casa de Cornélio é que quando ele vai e começa a ministrar e contar a respeito de Jesus para as pessoas, para Cornélio e sua família e todo mundo que estava ali, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desce e eles todos começam a falar em idiomas diferentes e tal. Uma manifestação muito semelhante a de Atos 2 com os próprios discípulos apóstolos, né? E quando a gente olha isso para os gentios, eu gosto sempre de trazer essa reflexão para dentro da nossa vida prática, porque às vezes a gente se confunde um pouco de achar que às vezes é só uma história, sabe? E a palavra de Deus não é uma história, a palavra de Deus é uma revelação para os nossos dias de hoje. Ela é uma história e também a nossa história, né? Então, quando eu olho para isso e vejo que o Espírito Santo pode ser manifestado, inclusive nos gentios, usando a mesma reflexão que a gente usou antes, de que não é para a gente considerar impuro homem nenhum, isso significa que o Espírito Santo pode se manifestar numa pessoa que tem esse estereótipo que a gente falou. Sim. Né? Alguém que em algum momento foi um assassino, o Espírito Santo não pode se revelar nele. Ele não pode viver o arrependimento e o Espírito Santo descer sobre ele. Porque, veja, o próprio Paulo foi um assassino. Sim. Né? E o Espírito Santo não entrou sobre ele de uma forma tão poderosa que nos nossos dias a gente é beneficiado com tudo aquilo, né? Então, isso poderia nos ajudar a entender uma coisa importante a respeito do reino de Deus, que é, quando eu me misturo com as pessoas, eu me proponho a misturar com pessoas de estereótipos diferentes do meu, eu tenho que olhar para elas e pensar, o Espírito Santo pode se manifestar nela também. E isso vai me ajudar a respeitá-la, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, então em todo mundo tem uma faísca de Deus. Se o Espírito Santo se manifestar lá, eu vou estar pronto para respeitar isso. Porque às vezes uma pessoa totalmente de um estereótipo diferente vem e te deu uma palavra e você rejeita por causa do estereótipo dela. Quando na verdade Deus quer falar com você através daquele estereótipo, sabe? Sim. E é o que aconteceu exatamente aqui. Pedro ficou impressionado com o que aconteceu ali. Tanto quando ele volta para a igreja lá de Antioquia, eles ficam
perplexos, assim, falei, nossa, mas como que isso aconteceu desse jeito? E então é pra gente aceitar os gentios mesmo, né? Sim. E que é a próxima lição, mas do próximo dia. Então, isso me chama muita atenção, sabe? O Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a carne, então a gente deve olhar uns para os outros pensando que eu sou um pequeno Cristo, eu sou alguém que Cristo vive dentro, mas o outro, por mais diferente que seja o estereótipo dele, por mais diferente que seja essa pessoa, o Espírito Santo também pode habitar lá. Claro. Isso me leva a crer que eu sou filho de Deus, mas ele também é filho de Sim. Deus. Né? A lição traz uma expressão bem legal que é o seguinte: Deus não tem favoritos. Sensacional. Deus não tem favoritos. Achei bem legal essa expressão, né? E Deus queria dar uma prova clara, né, disso ali para Pedro. Teve a visão e quando ele chega lá tem mais esse evento, né? Que ali alguns até usam isso aqui para tentar provar esse dom de línguas estáticos, né? Mas foi o mesmo dom que eles receberam lá no Pentecostes. O Rodrigo já citou. Então, assim, lá os discípulos receberam esse dom. E aqui um cara que recém estava se convertendo recebeu, um gentio, né? Então, era uma confirmação seguinte: a mesma forma que vocês receberam o Espírito Santo, que vocês foram aceitos por Deus, eu aceito esse camarada que recém se converteu como um instrumento tão poderoso quanto vocês. Sim. Né? Não tenho favoritos, eu uso todos, né? Aqueles que vêm. É para quebrar barreira de fato, né? Total, né? Total. Eu queria só que você complementasse, Adriano, o Rodrigo já começou a falar sobre o que aconteceu na igreja de Antioquia, né? E é interessante que foi lá que o termo cristão começou a ser usado. Até então não se falava isso, né? Exatamente. Ok, Lucas, que escreve o livro de Atos, né? Ele ficou bem empolgado assim com essa história ali, e ele quer mostrar pra gente que antes mesmo de acontecer isso, os gentios já estavam sendo conversos, né? Deus já estava trabalhando entre eles. Com aquela perseguição que teve após a morte de Estevão, ali liderada por Saulo, né, por Paulo, muitos helenistas que viviam ali em Jerusalém, eles se espalharam pelas redondezas ali da Judéia e também por outros lugares mais longínquos, né? E aí eles chegaram então nessa famosa cidade da Antioquia, que ficava na Síria, né, mais ali para cima do Oriente Médio, um pouquinho mais longe de Israel. E ali esses cristãos chegaram e começaram a pregar o evangelho de uma forma muito poderosa, e a Bíblia, então, Atos 11, vai dizer pra gente que ali aconteceu as primeiras conversões. Isso foi antes do evento de Pedro. Sim. Né? Então, Deus já estava trabalhando entre os gentios. Deus já estava fazendo um progresso entre eles, né? E ali fundou-se, então, uma comunidade, uma igreja nesse local. Tanto que a igreja ouviu as notícias e resolveu mandar Barnabé para avaliar, para ver como que estava. E Barnabé, então, presenciou ali a maravilha de Deus trabalhando entre os gentios, usando os gentios para fazer milagres também, para operar maravilhas e para converter muita gente, né? Então, a empolgação daquele povo era tanto que as pessoas ali, como a senhora citou, começaram a chamar eles de cristãos, né? As pessoas de fora, né? E talvez fosse aqui, o autor coloca na lição, que fosse um apelido meio jocoso, assim, porque aquele povo não sabia falar de outra coisa a não ser de Cristo. Sim. Jesus era toda hora, no trabalho, em casa, na vizinhança. Então, não passam de cristãos, né? Era meio pejorativo. Pejorativo. Esse povo não fala de outra coisa a não ser de Cristo, né? Mas o Lucas gostou e ele adota, então, esse nome. Ele adota, né? E a gente usa até hoje. Exatamente. Porque você fala tanto de Cristo, você se parece tanto com Cristo, você é um cristão. É uma miniatura de Jesus, né? Tá agora, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, eu acho que talvez o nome cristão, infelizmente, por causa talvez até dos próprios cristãos, tenha caído num certo descrédito, sabe? Muitas vezes quando a gente fala, eu sou cristão, a pessoa, papai é crente e tal. Ele olha com os olhos estranhos. Eu queria fazer um contraponto em relação a isso, porque a lição está dizendo lá no final, no último parágrafo da lição de quarta-feira, ela fala que antes eles se autodenominavam irmãos, discípulos e santos. Né? Isso é muito interessante também, porque a gente tem que lembrar que cristão representa muita coisa para nós cristãos, mas representa pouca coisa, muitas vezes, para o mundo não cristão. E quando a gente volta para trás e diz que nós somos irmãos, isso pressupõe que nós somos uma família. Né? Quando a gente fala discípulos, isso pressupõe que a gente tem um mestre, alguém que a gente busca ser igual. E quando eu pressuponho que nós somos santos, somos escolhidos, separados por Deus, isso completa o significado do que cristão significa. Isso deveria nos lembrar que cristão não é meramente um título de religião. A minha religião é cristão. Não. Cristão não é uma religião. Cristão é um significado profundo
de alguém que pode ser chamado de pequeno Cristo. É um estilo de vida, na realidade. É um estilo de né? vida. Na verdade, a própria vida do Cristo manifesta em nós, por isso somos cristãos. Né? Para eles, na época, foi exatamente isso. Aquele povo era tão entusiasmado que eles não faziam disso apenas um dia da semana. Era cotidianamente, era todo momento. Então, eles começaram a chamar eles de cristãos por isso. Então, quem sabe as pessoas pudessem reconhecer a gente, né? Tem muitos hoje cristãos 007, né? Ficam infiltrados e ninguém sabe que são cristãos. Sim. Né? Quem sabe se a gente vivesse mais o evangelho como esse pessoal aqui, a gente falasse mais do nosso mestre, as pessoas não chamariam cristãos também, né? Sim, verdade. A última parte que a lição traz aqui, Rodrigo, é sobre a perseguição de Herodes. Ele, inclusive, mandou matar Tiago, né? E ele também queria fazer a mesma coisa com Pedro. E aqui eu queria que você tocasse um ponto interessante, né? Que às vezes a gente fica pensando, por que que Deus poupa alguns e outros não, né? Porque Tiago também era um discípulo, né? E eu queria que você tocasse nesse ponto aí pra gente. É interessante quando eu penso a respeito disso, do poupar um e não poupar outro. Eu me lembro de Paulo, quando Paulo diz que para ele morrer é lucro, sabe? Então, às vezes a gente olha para a situação de Tiago e de Pedro e a gente talvez coloque Tiago numa posição desfavorável porque ele morreu primeiro. Sim. Né? Mas para um cristão, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, para nós que somos mortos em perseguição, em missão, é motivo de alegria para nós isso. Então, Tiago certamente morreu feliz, morreu contente, sabe? Então, é característica de alguém que vive, em que Cristo vive dentro, morrer em favor do seu irmão. Hoje a gente pode considerar esse morrer de maneira física, naturalmente, foi o que aconteceu com o Tiago, mas isso talvez traga uma reflexão para a gente de morrer para o nosso eu, para a nossa própria vontade, a nossa própria necessidade, o nosso próprio desejo, para que outros possam ver Deus, possam encontrar quem Deus é, sabe? É sensacional aqui, porque Deus poupa Pedro por um tempo, porque talvez ele tinha uma missão ainda para terminar, né? Mas se Pedro tivesse sido morto aqui dentro da prisão, eu não tenho dúvidas que ele morreria feliz, na convicção de lucro, como o Tiago morreu, sabe? E eu fico pensando sobre isso e remetendo a minha vida, a minha caminhada espiritual e vendo, eu tô pronto para isso? Se eu tiver que provar minha fé e no final morrer para que meu irmão tenha vida, eu tô pronto para isso, vou morrer feliz, vou morrer em paz. Porque o evangelho não é só para nos dar a esperança da ressurreição. Ele é para nos dar a paz de morrer em paz. Sim. Sabe? De morrer em paz. Então, quando Deus vem aqui e tira Pedro da prisão, ele na verdade está dizendo o seguinte, ainda tem mais coisa para você fazer aí. Né? Porque ele eventualmente morre também. Porque né? ele depois vai morrer. Sim. E de uma maneira sórdida também, como todos os outros apóstolos. Né? E às vezes a morte de um soldado, né, faz com que o exército fique mais animado ainda para trabalhar, né, para se envolver, para ir para cima da batalha. Mas aqui no texto também eles citam uma outra coisa que fez a diferença, que foi a oração da igreja, né? A oração da igreja. Parece que por Tiago o povo não orou muito, foi uma coisa muito rápida, muito momentânea, né? Assim, não deu tempo da igreja se despertar. Sim. Mas depois quando eles prenderam Pedro e Herodes segurou ele por um tempo ali, porque ia chegar a festa da Páscoa e estava esperando passar isso, né? Sim. Parece que a igreja teve tempo para se organizar e orar. E diz o texto que havia oração incessante da parte da igreja por Pedro. E aí Deus faz ali um milagre, né, algo fantástico. Pedro estava amarrado nos 2 soldados, né, algemado em 2, tinha mais 2 ali guardando. E Pedro fica invisível, as portas se abrem. Humanamente era impossível ele escapar. Não tem né? como. Mas a oração fez isso, né? E o cara que queria matar Pedro, que foi o Herodes, né, o Agripa, ele que acabou morrendo, né? Sim. Então, como a oração, ela tem poder, verdade. assim, né? Para libertar. Quando a igreja se une para orar, como Deus pode agir, como Deus pode atuar, né? É verdade. Olha, a gente contemplou basicamente tudo aquilo que a lição propôs. Eu queria começar com você, Rodrigo. O que você gostaria de deixar para aqueles que nos ouvem, que tocou mais você, que foi mais importante na lição dessa semana? Olha, eu queria dizer para você que estudou a lição dessa semana e acompanhou a gente aqui nesse resumo que a gente fez de toda a semana, para se lembrar sempre de quando a gente lê o texto bíblico, a gente não está olhando apenas para uma história, apenas para um conto. A gente está olhando para a nossa vida, né? Então a gente passou aqui por questões muito importantes aqui a respeito da nossa vida espiritual, o quanto Deus espera que a gente ministre a cura na vida de outras pessoas,
o quanto a gente tem que incluir as pessoas no reino de Deus, mesmo que elas tenham estereótipos tão diferentes, o como a gente pode ser liberto das nossas cadeias, o quanto é importante a igreja orar uns pelos outros, olhar para isso tudo e ver assim, como que eu posso mudar, sabe? Para a gente ser relevante em relação à lição, porque eu acho que as pessoas desenvolvem a lição com tanto carinho para nós, para que a gente tenha entendimento a respeito da Bíblia, sim, mas mais do que isso, é para a gente poder aplicar na nossa vida diária, cotidiana, sabe? A gente tem que dar um passo de fé de verdade para que a gente seja conhecido por cristãos, pelas pessoas que estão à nossa volta, não porque a gente vai numa igreja num dia da semana, mas porque a gente é parecido com Jesus demais. É tão parecido que eu falo assim, esse cara, nossa, ele parece demais com Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver isso. Eu acho que a lição trouxe o exemplo de Pedro, que é uma pessoa muito semelhante a Jesus e que pode deixar isso como uma mensagem para a gente, que em nome de Jesus, Deus possa colocar isso na tua vida, que o Espírito Santo habite em você de maneira poderosa para que isso possa ser expressado no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família. E que onde você pisar, você tenha convicção que é Jesus que está chegando. Que onde você pisar, você tenha convicção que o reino de Deus chegou ali. Essa é a minha mensagem para o final. Amém. E para você, pastor? Me chama a atenção assim, o Rodrigo trouxe mais para a parte pessoal, eu queria trazer mais para a parte da igreja, né? Como Deus ele guia a igreja, como Deus guia o povo dele. A gente vê assim que a igreja muitas vezes ela foi para caminhos tortos, como aqui o povo tinha preconceito dos gentios, Deus tinha dado a missão, eles estavam retendo em Jerusalém. E Deus trabalhou para levar a igreja para aquilo que deveria acontecer, né? Apesar das falhas, dos erros, dos preconceitos, Deus agiu poderosamente, né? Quando houve as perseguições também, onde o pessoal ficou com medo, eles oraram, Deus foi lá e operou miraculosamente. Então Deus guia a igreja, Deus cuida da igreja, né? Às vezes a gente critica, às vezes a gente pensa tá indo numa direção errada, mas Deus tem um cuidado muito especial e Ele vai agir na hora certa, do jeito certo, como tem aquela famosa frase, né, dos escritos de Ellen White, que o povo que hoje é militante um dia vai ser triunfante. Então a gente pode seguir com certeza, né, nesse movimento chamado igreja, que existe para levar o evangelho, para viver a missão e com certeza de que Deus está guiando e que a gente vai ser triunfante, como foi essa igreja aqui. Amém. Eu queria só terminar com uma citação que está aqui na nossa lição do comentário bíblico, que diz assim: cada um deve tratar o seu próximo como um dos instrumentos de Deus para a realização da sua obra na terra. Amém. Então, assim como foi dito aqui, é o que a gente possa sempre lembrar, que Deus olha para a pessoa naquilo que ela pode se tornar nas mãos dele. Amém. Então, ele vê muito além do que a gente. E eu acho assim que quanto mais a gente está próximo de Deus, mais a gente consegue enxergar o lado bom das pessoas, né? Então, que tudo aquilo que foi dito aqui, que foi falado com muita propriedade, que realmente a gente possa colocar em prática em nossa vida para que essas lições possam transformar o nosso dia a dia. Eu agradeço muito a participação de vocês, foi muito bom ter vocês aqui para compartilhar essa lição. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração e eu peço que o Rodrigo faça então uma oração para a gente. Ô Paizinho, Abba, muito obrigado, Senhor, pela paz e obrigado pela sua revelação, Senhor. Obrigado por nos deixar escrito aquilo que nós precisamos conhecer a respeito de Ti e obrigado por também nos dar o Seu Espírito, Pai, para compreender as coisas espirituais, que o Senhor disse que nós só podemos compreender as coisas espirituais espiritualmente. Em nome de Jesus, eu peço também para as pessoas que estão ouvindo agora a gente aqui, Senhor, que elas tenham ouvido a Jesus apenas, ao Seu Espírito. Amém. Que elas não tenham ouvido a homens, Pai, mas ao Seu Espírito e que elas recebam, que elas creiam em tudo aquilo que foi dito aqui, para que em nome de Jesus a gente possa fazer a diferença no mundo mais uma vez, Pai, como os discípulos fizeram. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada pela tua participação conosco no estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode também acessar os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.